Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Olá você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, o podcast aqui do Noticidade, episódio de número 109, e hoje estamos recebendo aqui com muita alegria o advogado e também escritor Welison Mucchiuti. Welison, seja bem-vindo, Popular Amarelo. Boa noite, Douglas, boa noite aí a todos que estão assistindo esta live, a todos vocês que vão assistir posteriormente. Douglas, grato, e também já de início parabenizo, eu conheço a tua história de trabalho, estava comentando desde o Cidro Notícias, né, quando tinha as fotos que você tirava, fazia coberturas, na época eu era o magro, parabéns também ao filho que você criou aí, que também está seguindo os caminhos, né, e pelo seu crescimento no estado hoje na mídia. Maravilha, lembrando a você, amigo internauta, que nós temos o oferecimento da eForte Incorporadora, essa gigante aí no ramo imobiliário. Temos também o oferecimento do Nutrimais Atacado, lembrando você, amigo cliente, que nas compras acima de R$120 você concorre a uma Fiat Strada 0 km. Então vale a pena você fazer suas compras no Nutrimais Atacado. Temos também o oferecimento da IVR-Net, da Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia. Meu abraço a Lourdes, Josias, toda a equipe lá do Que Delícia. Você sabe, aquele churrascão caprichado, aquele almoço que realmente vai atender você e sua família, é no restaurante Que Delícia. E agora também aos sábados tem lá o Festival do Sushi, vale a pena você conhecer. Welison, estamos aqui com o livro, né, Aplicação do Dolo Específico em Ato de Improbidade Administrativa. Ó, tá aqui no pacotinho, ó, novinho, acabou de sair do forno, né? O Welison, que é o segundo livro, né, Welison? Eu queria que você falasse um pouquinho dele mais para frente, mas antes eu queria que você se apresentasse para a sociedade Cidrolândia, que ainda não conhece, né? O Welison, bem atuante na política, principalmente no MDB, já foi vice-prefeito, né? Já foi candidato a vereador, muito bem votado, e construiu a sua história no município de Cidrolândia. Hoje um grande advogado aí no Mato Grosso do Sul, fazendo a diferença, né, Welison? Bom, Douglas, eu tenho um histórico, né? Eu sou cidrolandense, nascido em Cidrolândia, assim como meus 3 irmãos, né? Sou filho da Edna, né? Tem meu padrasto Nego. Nós, desde pequeno, minha mãe ensinou a gente a trabalhar e a gente construiu a nossa vida trabalhando, né? Eu, inclusive, antes de citar minha trajetória, teve algo que é gratificante. Eu fui atuar numa causa de uso capião. E aí eu pedi para a pessoa me entregar os documentos mais antigos da época, que ela mudou na casa, para me regularizar. E aí dentro desses documentos, eu analisando, tinha um documento assinado por mim, de 2000, quando eu tinha 11 anos. E foi no dia do meu aniversário, 22 de fevereiro de 2000. Eu estava completando 11 anos aquele dia e eu recebi uma conta de energia. Eu carimbava e fazia o recebimento. Então, eu já trabalhava e eu fiquei feliz, né, porque isso representa algo na minha vida. E talvez um pouco preocupado, né? Porque documentos meus já servindo para fazer uso capião. Talvez a gente comece a ficar um pouco velho. Mas isso foi uma questão que me fez refletir. Então eu desde de novo, né? A primeira vez que eu entrei numa escola foi em 1994, quando eu comecei a estudar na escola Darcy Ribeiro, no Capão Bonito 1. Foi a primeira vez que eu comecei a estudar, né? Eu morava com a minha avó, né? A mãe da minha mãe, com meu avô, e eu comecei a estudar lá. Depois voltei para a cidade, né, com a minha mãe. Continuei meus estudos no Pedro Aleixo. Teve um período que eu estudei meio ano em Dois Irmãos do Buriti, na escola Estefana, também com a minha avó. E depois concluí a escola, a parte do ensino médio na escola Cidrone. E resolvi, de início, eu queria, como eu sempre mexi com música desde muito novo, eu queria, na verdade, ser músico. Então, eu parei um período da minha vida para tocar, né, com banda. E eu pensei até em
em executar música na Federal. Estava preparado para isso, já estava pronto para cursar, né, música na Federal. Foi quando eu decidi cursar, fazer o vestibular de Direito, passei, e aí eu segui. Quando eu terminei em 2013, 2014, já comecei a advogar. Então eu tenho aí em torno de 11 anos advogando. Na música era baixista, né? Baixista da banda Status. Inclusive, repercutiu bastante o meme do Pablo Vittar, né? E Essa é coisa do Ralph. E o Ellison tocando baixo para o Pablo Vittar. Caramba, bombou, né? Foi bem no início, o Ralph fez esse meme aí e se rodou o estado inteiro, né? Meu Deus. Cara, que alegria estar recebendo você aqui, é meio com uma nostalgia, né, Ellison, porque a gente é da mesma geração, né, então a gente já se conhece há bastante tempo, e eu queria que você falasse um pouquinho do seu ingresso na política, como que foi? Bom, eu sempre, desde pequeno eu gosto de política, desde que eu nasci minha mãe gosta de política, minha mãe é politiqueira de raiz. Será? E aí, eu até brigo com ela, volta e meia, né, por causa disso, mas a gente parou de brigar, eu prefiro que ela brigue com os outros do que comigo. Né? Claro. E eu, na eleição de 96, eu tinha ali em torno de 8 anos, 9, eu fazia coleção de santinhos, desde muito novo, né? Na época, em 2000 também continuei fazendo coleção de santinho, então eu sempre tive esse gosto na política. E quando foi 2012, na verdade em 2010, eu resolvi disputar a eleição de conselheiro tutelar. Eu obtive 386 votos, foi o terceiro mais votado na época, o Cid Pinheiro foi o mais votado, o Ademilson, depois foi eu com 386, e ali em 2012 o Daltro, eu sou do MDB, o Daltro pediu para eu substituir a Roberta Stefanella à época, que ela não foi candidata, e eu disputei a eleição, fiz 289 votos à época, só que eu tive meus votos anulados, porque eu era presidente de uma associação, e teve lá denúncia e anularam meus votos, mas fiquei feliz, porque você obter 289 votos lá em 2012 é uma quantidade significante. Eu fiz mais votos que algumas pessoas que foram eleitas. Então isso foi gratificante. Aí de lá para cá eu comecei a construir isso, né? Se mantive no partido. 2015, 2013 para 2014 eu comecei a advogar, montei o escritório próprio, comecei a tocar minha vida no ramo jurídico. E sempre envolvido com política, envolvido com questões políticas. Quando foi em 2016, na convenção do partido, o Daltro resolveu não ser candidato, foi quando surgiu a oportunidade de eu ser candidato a vice na chapa do Dr. Marcelo Ascoli, né, que foi quando nós disputamos a eleição lá e sagramos aí vencedores à época, com uma votação até muito boa, pela forma da nossa campanha. E aí eu me tornei vice-prefeito durante esses 4 anos, né? E posteriormente fiquei 1 ano como procurador-geral, já na campanha, no mandato da Wanda, no primeiro ano, né? O MDB apoiou a Wanda naquela eleição, e depois nós apoiamos agora o Rodrigo na última eleição. Certo. Já vou começar com a polêmica aqui, o Ellison. É claro que o Ellison Mucchiotti tem que ter um pouquinho de polêmica, né? E a minha pergunta é o seguinte... Até em off a gente conversou um pouquinho aqui sobre isso, que, por exemplo, você foi vice-prefeito, né, e teve um momento que você se afastou um pouquinho da gestão do Marcelo por não concordar com as atitudes que o Marcelo, à época, prefeito, estava tomando. Depois nós tivemos ali a Wanda, né, a Wanda entrou, você fez parte da gestão, você primeiro com o Daltro, né, e o Nelinho, e você ali junto também. E depois na eleição em que o Daltro apoiou a Wanda, né? E aí você também junto. E aí, como você disse, participou da gestão e depois se afastou. Agora, na gestão do Rodrigo, você também iniciou ali no processo de transição, participou, né, da reforma administrativa, né, fez essa reforma ali e agora também se afastou. O que acontece, né, dentro dessas gestões para que o Amarelo ele não permaneça dentro das gestões, né? Porque quando a gente olha de fora, dá a entender que, por exemplo, o Amarelo viu algo de errado, não concordou e está fora. Será que talvez falte para o Amarelo, talvez, né, um pouquinho mais, né, de sabedoria nesse sentido de, né, levar a coisa, não ser muito incisivo em certas decisões, enfim,
por que essas atitudes? Por que o Amarelo não fica nas gestões do qual ele participa e ganha, né, nas eleições? Bom, Douglas, primeiro deixar bem claro que eu nunca tive problema com o Dr. Marcelo. Eu nunca tive com ele pessoalmente. Gosto muito do Dr. Marcelo, inclusive quero até mandar um abraço para ele. Para o ex-prefeito seu Ari também, eu gosto de uma pessoa. Esse é o Daltro, né? Também são pessoas que eu gosto particularmente, quando eu encontro a gente conversa bastante. Certo. Eu não tive problema com o Marcelo, não tenho até hoje. Tive problema com pessoas ao entorno, tive problemas, isso foi exposto. Quando eu tenho um problema, eu me afasto, porque eu não vou lá ficar atrapalhando. Certo. Eu tive problemas, então eu me afastei. Mas, se você for fazer um contexto sobre do que o MDB, junto com o Dr. Marcelo, trouxe para a Cidrolândia, o avançar das cidades, na época do governo Michel Temer, inúmeros asfaltos, Cascatinha 2, tem vários valores que ficaram, inclusive a Wanda executou inúmeros valores, e tem asfaltos para executar até agora, que é da época de fruto do trabalho, quando eu e o Marcelo, nós fomos até Brasília, que era o governo do Michel Temer, que a ministra Tereza, na época que era deputada federal, ela nos ajudou também, né, Amarelo? O Marum era o chefe, hoje ele é o primeiro escalão na época do Michel Temer. Então nós tivemos umas portas abertas lá e conquistamos muitas coisas para a Cidrolândia. Eu me lembro. Né? E chegou um certo momento em que realmente cria-se o quê? Aquela questão de que está chegando a reeleição e há um risco talvez para o MDB. Eu tive uma dificuldade maior porque eu tenho uma proximidade com o Daltro. Então assim, chega-se às eleições, é natural que surge o nome do Daltro e o nome do Enelvo. Isso é natural na política em Cidrolândia. Então cria-se algo assim, eles não vão apoiar, eles vão lançar candidato. Então, além dessa parte política, existem outros fatores e que eu não concordo. Eu tenho um ideal político lá atrás que eu tenho, que é o mesmo até hoje. Então eu não concordei. Isso não é do Marcelo. Então eu não tive problema com o Marcelo. Tive problemas pontuais com algumas pessoas no governo, né? Então ali, inclusive eu posso citar para você, já conversando sobre isso, em 2019 eu sofri ameaças, não foi de pessoas ali talvez ligadas ao Marcelo. Marcelo eu nem sabia, mas tinham ameaças e que a pessoa que foi contratada para fazer tal situação me procurou, dizer, me contrataram para chamar os meninos para fazer isso, isso e isso. Porque tinham feito, né, na época, no mesmo ano, tentado colocar fogo na casa de um outro jornalista aqui, quase que causa uma tragédia com a família do jornalista. E eram as mesmas pessoas. Então, teve um momento que eu não quis expor isso à mídia, porque iam dizer, ele está querendo ser candidato. E eu, desde 2020, eu não quis, por opção minha, ser candidato a vereador, a prefeito, a vice, a mais nada. Eu não quis. Então, foi uma opção minha. Isso na gestão do Marcelo. Na da Wanda, quando nós apoiamos, o MDB... Só para pontuar aqui, para as pessoas entenderem, quer dizer então que na gestão do Marcelo, né, quando você passou a não concordar com algumas pessoas que estavam no governo do Marcelo, você foi ameaçado, é isso? Não, eu não fui ameaçado pelas pessoas, né? Existiu uma ameaça por pessoas, né, que na época, inclusive, eu até acionei o delegado, a promotora, nós monitoramos essas pessoas, e aí a pessoa que eles contrataram era cliente meu do escritório, que tinha um problema com... Quem contratou? A pessoa que contratou, não vou citar nomes por questão de ética. A pessoa mesmo. que não queria... Mas eu sei quem é a pessoa. Que queria te ameaçar, é isso? Que me ameaçou, que queria que eu, assim, vamos dizer, queria que colocasse fogo no meu carro. E colocou fogo no carro de um jornalista, é isso? Colocou fogo na casa do jornalista. Isso foi mídia. Pegou fogo no carro dele, quase pegou na casa. Certo. Eu converso com a pessoa que fez isso, até hoje. Eu converso com ela, encontro ela, converso. Não tem problema, você tem uma noção. Fez o quê? Que ordenou esse ataque? Que foi atrás da pessoa para fazer isso. Então eu sei quem são as pessoas que estavam por trás. Eu não quis expor isso para não ter uma mídia, para dizer, ele quer ser candidato ano que vem, por isso que ele está se vitimizando. Então eu deixei isso, encaminhei para o delegado, encaminhei para a promotora, encaminhei o jornalista na época também, ele sabe da situação, tem todos os documentos guardados, né, guardamos e passou-se. Né? E na eleição de 2020, o Daltro foi candidato, né, depois caçaram o Daltro, eu apoiei. E nisso a Wanda veio, foi presidente, virou prefeita interina, e eu me tornei procurador na época, no primeiro ano. Que o primeiro ano da Wanda, como gestão, Cidrolândia reconheceu, porque eu vi número de pesquisas, por exemplo, eu vi número de pesquisa na época do Marcelo, que eu fui vice. Até 2019 tinha pesquisas que apontavam o Marcelo com quase 80% de aprovação da gestão. Da gestão, quase 80%. Pesquisas internas, e nunca foram divulgadas.
né? Aí quando vai chegando próximo à eleição, começa a dar as rejeições, né? Da Wanda no primeiro ano, ela teve uma aceitação muito alta. A Wanda teve uma aceitação muito alta no primeiro ano. Só que quando chegou ali no meados de novembro para dezembro, em alguns fatos ali, eu atuei como procurador-geral, só que eu não aceitava interferência. Ah, você tem que fazer tal coisa. Não, eu não aceitava esse tipo de interferência. A partir do momento que eu perdi esse poder de não aceitar interferência, eu saí. Simplesmente eu saí. Isso que aconteceu. Do Rodrigo é diferente, totalmente diferente. Lá atrás, na convenção, era para eu ser candidato a vice. Eu não queria. Era para eu ser secretário. Eu não quis nenhum cargo. Desde muito antes. O Rodrigo sabe, todos aqueles da Daltro sabem, todos aqueles que participaram sabem. Eu falei, eu vou ajudar até certo ponto. Depois eu não quero cargo, eu não quero ser vice, eu não quero ser candidato, eu não quero vínculo com a prefeitura. Certo. Fiquei o primeiro mês ali ajudei na transição. Foi isso, eu não tenho problema com o Rodrigo, não briguei com o Rodrigo, não tenho nada. Torço para que seja uma gestão excelente, porque votamos e apoiamos. Então com ele não tem nada a ver de eu entrar e sair do governo. O dele simplesmente eu que tenho essa meta que não queria ser. Até porque eu tenho pretensões o ano que vem de ser candidato. Ah, sim, uma decisão então pessoal, não tem nada a ver. Então a gestão Marcelo, Wanda, não tem nada a ver com a gestão do Rodrigo. No caso, cada gestão teve uma decisão pessoal do Edson de não participar da gestão. Sim, com certeza. E como que você avalia a gestão do Rodrigo até agora? A gestão do Rodrigo tem 10 meses para 11 meses ainda. Ele está trabalhando com o orçamento da Wanda, né? Está trabalhando, então ele está se adaptando à vida pública. A partir do segundo ano começa a você ter uma percepção melhor, porque você vai fazer um planejamento no primeiro ano para colocar em prática. Então, não tem como você fazer uma avaliação. Lógico, toda mudança gera crítica. Toda mudança gera crítica. Mas tem coisas que eu até falo abertamente. Eu cito, às vezes, alguma questão de informação que chega atravessada, e é normal ter a oposição, e é até bom ter oposição. Por exemplo, eu vi uma polêmica que deu sobre o recolhimento de bags. Jogaram a culpa no Rodrigo. O Rodrigo parou de recolher bag. Não. Tem uma decisão do juiz que não permite que ele recolha bag. Se ele recolher, ele vai tomar multa e ele pode, inclusive, responder por crime ambiental. Então, ele tem uma decisão que não pode recolher bag, não pode recolher entulho, não pode recolher galho. Ele está cumprindo uma decisão judicial. E aí saiu-se na mídia, através de algumas pessoas, que ele parou de recolher. Então, tem algumas coisas que às vezes você tem esse ônus na política, você ser um homem público, que você apanha sem saber. Então tem alguns pontos. Posso citar outra, reforma administrativa feita no município. Eu participei efetivamente do texto do corpo da lei. Para chegar no corpo do texto da lei, eu peguei todas as legislações desde a década de 80. Eu fiz um resumo. Sidrolândia, para os servidores públicos, isso eu posso falar abertamente porque eu estudei toda a legislação e eu tenho toda a legislação do município. Teve 2 momentos que o servidor público teve um aumento de salário real, que foi 2011 para 2012 com o Daltro e com o Rodrigo. Em nenhum outro momento o servidor público teve aumento efetivo real no seu salário. Inclusive, agora com o Rodrigo, teve servidores que aumentaram quase dobraram, quase 100% de aumento, né? E isso não foi propagado de forma incisiva, porque isso é maravilhoso, uma política pública do servidor público, dentro dali da questão de você valorizar o servidor público, você aumentar o salário da pessoa em R$700 mil, dobrando o salário, né? Que merece muito mais, merece. Mas no momento de crise que passamos, você ter um aumento desse, isso é importante. Então tem efeitos positivos já no primeiro ano, porque ele foi corajoso de fazer uma reforma dessa, que foi uma reforma que tem que ter coragem para fazer, porque é um impacto gigantesco na folha de pagamento. Maravilha, a polêmica da audiência, estamos aqui com 87 pessoas ao vivo, muito obrigado aí pela audiência de todos, inclusive os nossos amigos aqui da página Zoalândia, o Retorno, tá aqui falando aqui do Circolino, inclusive abraço aí para os nossos amigos lá do Circolino, o Matheus, Joel, toda a equipe do Circolino e também, né, a equipe lá do Zoalândia, o Retorno. Abraço aqui pro Daniel, tá junto com a gente a Vanessa Brito, Maria de Lourdes Calvila também, né, o Orsilei tá aqui também, Hudson Mukiuti, boa noite, presidente da Fundação de Esportes. O Jean Areco está por aqui também, o Wilber Soares, grande Edson Mukiuti, parceiro dos servidores públicos, acaba de chegar por aqui também, Clédio Santiani, boa noite Clédio, obrigado pela audiência de sempre. Bom, você falou que vai ser candidato, Edson, isso aqui é exclusivo aqui, né, pela primeira vez falando sobre isso, candidato a quê? Bom,
Vai ser, né, no caso. Recentemente, eu tenho pretensão, sou pré-candidato, porque a legislação não permite que a gente seja candidato. Então, sou pré-candidato, tenho tendência... Mas podemos falar no futuro, né? Futuramente vamos ser candidato aí, se tudo der certo, né? E você uma vez fez a matéria também, porque na época de 2017, quando o Michel Temer virou presidente, eu fui convidado para assumir a Secretaria Nacional da Juventude. Eu seria o coordenador como secretário nacional da Juventude, ou seja, eu teria que ir embora da cidade. E eu optei não ir para Brasília, para morar lá. O salário era muito bom, atrativo, mas não era esse meu projeto de vida. Não era meu projeto de vida. Eu entrando como vice e já ir embora, fazer um trampolim para ir embora. E aí, naquele período, eu assumi a presidência do MDB do Estado, da Juventude do Estado, que sempre ficou a cargo da capital. Então, foi o interior que assumiu. E aí criou-se aquele movimento de eu ser candidato a deputado federal, também em 2018. Né? E aí você tem uma matéria no Noticidade lá que você faz remédios, foi positiva para mim. E aqueles momentos também não deu certo. Mas agora sim, eu tenho feito esse projeto meu de vida, eu ser candidato a deputado federal ano que vem pelo MDB. Certo. Você não acha que deputado federal, o número de votos é muito alto? Não seria um passo muito grande assim? Vai depender muito, porque deputado estadual, mesmo que não há um número de voto, há um número de quantidade de candidato muito maior. Por exemplo, se você pegar candidatos a deputado federal nos municípios, tem uns que tem regiões, né? Tem uns que não. Por exemplo, Cidrolândia, quantos candidatos a federal? Talvez eu e mais 2. Agora, estadual pode ter vários candidatos e que a disputa talvez de você conseguir 15 mil votos, para estadual talvez seja mais difícil de você conseguir 30 para federal. Por conta da disputa interna, igual candidatura de vereador. Candidatura de vereador, às vezes, tem 2, 3 da mesma família. E o prefeito, às vezes, é um só. Que todo mundo vota no prefeito, mas o vereador tem que dividir. Então, eu creio que, lógico, é uma semente plantada. Toda eleição a gente pode ter uma surpresa. A gente tem que estar preparado. E o meu maior objetivo de ser pré-candidato e ser candidato a deputado federal é de eu chegar preparado para assumir um cargo e eventualmente eu ganhando. Essa é a minha maior preocupação. Não é ganhar e nem perder, mas sim quando uma eventual candidatura eu vencer, eu estar preparado em condições tanto de conhecimento quanto das necessidades das pessoas para eu chegar lá na frente. Certo. Esses dias o André Putinelli concedeu uma entrevista, né? Se não me engano foi na FM Capital, que ele cita o seu nome como um possível candidato a deputado federal no ano que vem. Como que você avalia assim, essa aliança que você tem, né, essa consideração do André Putinelli já há muito tempo, né, que ele vê você como uma forte liderança no meio jovem, e também junto com o apoio do Daltro, né? Do André, sim, eu tenho um respeito pelo André, porque todas as vezes que nós tratamos de política e política, tem uma coisa que eu aprendi. Você tem que ser leal na política. Leal na política porque isso pesa na frente. Porque quando você senta numa roda de negociação, de fazer alianças partidárias, de apoios, as pessoas têm que ter um apoio, têm que ter uma confiança em você. Você tem que ter uma confiança. Para dizer, não, você vai falar isso aí, daí você vai chegar ali amanhã e vai fazer totalmente ao contrário. E eu aprendi isso. E uma coisa que me chamou a atenção, o ano passado, ali em mês de março, quando tem a janela partidária, tentaram, de uma forma totalmente sorrateira, destituir o diretório do MDB de Cidrolândia. O Dalto é presidente e eu sou vice. Tentaram destituir, porque o Dalto estava inelegível e falaram que eu critiquei um deputado estadual e que eu deveria ser destituído com um diretório feito eleição. Um grupo daqui que estava ali no governo que estava anterior, tentando fazer isso. Aí levaram esse documento até na estadual, através de um outro deputado, que acha que é o dono do Mato Grosso do Sul, tentou negociar com os outros deputados para tentar derrubar. E isso o André chegou e falou, não, vocês respeitam o diretório do MDB constituído. E ele manteve até o final a palavra e manteve o Dalto presidente e eu vice, e nós fizemos aliança com o Rodrigo. E isso foi muito importante porque mostra respeito. Respeito e gratidão, sim, na questão política. E o MDB foi fundamental, né, na vitória do Rodrigo também, né? Foi uma aliança que foi muito boa, muito positiva, né? Foi positiva. O Dalto, sabemos o capital político que tem, né? Todos aqueles que estão à volta, os candidatos ali, ajudaram, porque todos nós pensamos, até o grupo do Enel também ajudou, foi uma aliança inédita, pensando na cidade. Isso é o mais importante.
Welson, você é um cara que conhece a política em Sidrolândia, né? Vou tentar extrair ao máximo aqui a sua mente pensante. Por exemplo, qual que é a análise que você faz dos principais erros, inclusive do qual você foi eleito, né, vice-prefeito, e depois, né, vamos só pegar aí um pouquinho antes, desde a época ali, o último mandato do Daltro, né, depois veio a candidatura do Acelino, que acabou perdendo, né, veio a eleição suplementar, perdeu de novo, e aí veio o seu Ari, né, aí veio o Marcelo, Wanda e agora o Rodrigo. Nessas gestões ali, após o Daltro, o que você viu assim que poderia ter sido feito diferente? Eu entendo que a proximidade com a população em si, a proximidade e a confiança da população no governo. Quando você vai para uma campanha e a pessoa quase não tem dinheiro, ganha uma eleição, é porque o dinheiro ele não foi importante naquele momento, e sim um pensamento e uma ideologia. Porque o que é uma ideologia política? É um desejo que você tem de colocar em prática, né? Um desejo que eu tenho de colocar em prática aquela forma de governo. Então, quando o sentimento da população ela bate com o governo e confia no governo, algum momento ali não houve essa confiança. Chegando na reta final, porque assim, você pega as avaliações desses candidatos, dos prefeitos que foram, nos 2 primeiros anos deles, eles foram muito bem avaliados, muito bem, todos acima de 70%. E em um ano, simplesmente, esfacelou. Da questão da Wanda, tivemos esses problemas que se tornaram gigantescos, né, das prisões, etc., que também isso cria-se uma rejeição. E a rejeição você não tira ela de uma forma igual você conquista voto. Rejeição para tirar é muito difícil. E interior roda muito rápido, né? A rejeição ela tem uma forma de rodar mais rápido, diferente de uma cidade grande, que você faz matérias e você... né? E assim, se você não estiver alinhado com a sua equipe, com os secretários de um governo, eles têm que estar alinhados com o prefeito. Porque a partir do momento que você coloca secretários que querem ser candidatos a vereador futuramente, eles não vão pensar em ajudar a gestão do prefeito. Eles vão pensar em fazer a gestão deles para ele poder fazer o nome, para ser candidato a vereador, talvez a vice, talvez a prefeito. Então, começa a se espalhar ali no final, porque é onde começa a criar aquela tensão. E aí tem a oposição batendo, começa a trazer um ou outro. Então, eu creio que faltou essa confiança na gestão. E na gestão do Rodrigo, por exemplo, o que você acha que o Rodrigo tem que fazer de diferente para poder quebrar esse paradigma aí? Porque você sabe que nenhum desses que nós citamos aqui foi reeleito, né? O último candidato a ser reeleito em Sidrolândia foi o Daltro. Depois disso, ninguém mais conseguiu. O que o Rodrigo tem que fazer diferente? Creio que é manter a aproximação com todos os lados políticos. Todos os lados. PT, PL, PSDB, MDB, com todos. Escutar a população. Estar no meio. O que precisa um prefeito, qualquer um que entrar lá? A opinião do entorno, ela tem que ser em último caso. A gente chama de bolha. A bolha política em torno dos secretários, ela tem que ser a última opinião, né? O que o Daltro fazia, o Enel fazia, sempre fizeram. Saíam sozinhos nos locais, sem secretário, sem ninguém. Escutava um, escutava outro. Então chegava na população, porque muitas vezes aí tem um filtro, que chega o filtro errado lá dentro. Uhum. E quando você pega ali que você criou uma rejeição, você vai tentar consertar, fica pior. Porque daí a pessoa se sente como se você estivesse comprando ela. E aí você cria uma rejeição. E aí começa, dependendo qual que é o poder político dessa pessoa, enraiza e cria-se, né, as oposições. Então, o problema, essa bolha de proteção, ela tem que ser quebrada. O prefeito, se ele conseguir quebrar a bolha, ele trabalha tranquilamente. Porque muitas coisas chegam para a população e chega ao contrário. Às vezes o prefeito está fazendo algo magnífico para a população, mas chega totalmente virado por quê? Chegou a informação desencontrada. E para você repor uma imagem, é muito difícil. Maravilha. Abraço aqui para o Gilson Galdino, ex-vereador, né? O Gilson. Foi muito bem votado, mas acabou não sendo reeleito, né? O de César está por aqui também. O de César que está lá nos ônibus, né? No transporte, na parte dos ônibus. O Jová, grande amarelo, além de advogado, é um grande amigo.
Cristina Andreata também por aqui, Guilherme Grança está mandando um abraço para você aqui, Amarelo. Vanessa Brito por aqui também, Thiago Gomes, Jová está falando aqui dos bags, né? Que nas últimas 3 vezes, o prefeito não era proibido de colocar bag, agora Rodrigo Bastos ficou proibido. Acabou de falar sobre isso aqui. Quer falar sobre isso também, Amarelo? Para explicar, né? Você que tem esse conhecimento jurídico. A questão foi o seguinte, existe uma legislação que ela não permite que a prefeitura faça o recolhimento de entulhos e de galhos. O que a prefeitura é responsável? Pelo lixo doméstico. E chegou um momento que o Ministério Público entrou com uma ação, proibindo inclusive a empresa de receber esse tipo de material aqui. A prefeitura não pode fazer esse tipo de serviço. E agora, infelizmente, caiu no colo do Rodrigo com uma decisão judicial proibindo ele de ter que fazer o recolhimento. Então, não é uma culpa dele, que se ele insiste, ele vai responder um processo crime ambiental. E hoje um processo ambiental é difícil de você se defender, um processo crime ambiental. Porque tem toda aquela política de meio ambiente. Faltou um pouquinho um esclarecimento para a sociedade nessa parte, né, Welson? Inclusive, pessoal, quarta-feira às 18 horas, o prefeito Rodrigo Bastos vai estar aqui. Então ele vai ter a oportunidade de estar esclarecendo isso daí, conversando diretamente com a sociedade aqui. A assessoria dele já nos confirmou. Quarta-feira, agora, 18 horas, Rodrigo Bastos vai estar aqui ao vivo e vai poder responder a todos aí os questionamentos, né, que é importante você estar esclarecendo, conversando com a sociedade, não, Welson? O Thiago Gomes também está por aqui, chegando agora, agradecendo pela colaboração do Amarelo para nós, servidores municipais. Acho que ele se refere à questão da legislação, né, que foi alterada. Como que foi? A reforma administrativa alterou o cronograma de pagamentos. E as referências, né? Aumentou o salário dos servidores públicos de forma efetiva e real. Isso foi muito bom, hein? E não permite mais que o servidor público receba menos que o salário mínimo. Então o Rodrigo colocou um ponto final naquilo que sempre ficava na defasagem do servidor. Isso uma injustiça, né? É uma questão muito importante. E tem um outro ponto, Douglas, que eu gosto de comentar às vezes, que isso é uma questão assim, de história. Mas história, que a gente sempre tem um cisma, que são impostos. A questão dos impostos. No país estão vários impostos, estão sendo criando-se novos impostos. Temos uma reforma tributária que ninguém sabe o que vai acontecer. Temos a instituição aí de 2 tributos que vão enxugar todos os outros, mas as alíquotas são as mesmas, talvez até maior. Então nós estamos no limbo sem saber para que caminho vamos andar. E a gente sempre tem um ponto importante do IPTU. A gente buscar o IPTU. A maior reclamação de toda a cidade, todas, eu vou falar assim no modo geral, o IPTU. Ninguém gosta de pagar IPTU. Se você pegar o índice de IPTU de toda a cidade, 30% que pagam IPTU, 40% no máximo. Por quê? Você faz um histórico do IPTU em si, o que precisa, na minha ótica de olhar, o que o IPTU precisa para que as pessoas entendam o que significa o IPTU? Precisa o quê? Pegar o valor de arrecadação do IPTU, mensal ou semestral, e falar, foi arrecadado tantos milhões aqui de IPTU, vai ser feito tal coisa. Imputar a obra que vai ser feita com aquele valor arrecadado. Eu utilizei uma prestação de conta para chegar nas pessoas. Porque se você pegar o IPTU, da onde surgiu o IPTU? Se você pegar o histórico do IPTU, ele vem ali da década do Império, de 1822, que foi a independência, até 1889. Foi o período, naquela época chamava-se décima urbana. É o nome que chamava décima urbana, que eram impostos prediais. E aí na Constituição de 1891 foi criados os impostos na Constituição, ali na primeira Constituição da República, foi criados os impostos urbanos. E com o passar do tempo, em 1965, Castelo Branco fez um decreto, uma emenda constitucional número 18, na qual em 66 foi criado o Código Tributário Nacional, que regulamentou de 1965, essa emenda constitucional do Castelo Branco à época, e quando chegou em 1988, que criou-se o IPTU, assim, começou em 1960, na verdade, falar assim IPTU, mas em 88 criou a tal da progressividade do IPTU. E o Estatuto da Cidade, em 2001, veio e falou, as prefeituras têm que fazer a progressividade dos IPTUs, ou seja, um aumento. Por quê? Porque você tem que dar função social ao terreno. Ou seja, você não pode ter um terreno de investimento, você tem que construir alguma coisa. Então,
fica para os prefeitos decidir o que é uma função social de uma propriedade. E o prefeito tem que cumprir a lei, senão dá renúncia fiscal. Então, é algo que o prefeito ele tem que rebolar. O que eu entendo que seria mais plausível? Faça uma prestação de conta pública do IPTU. Recadei 2 milhões, nós vamos fazer tal situação. Coloquei na folha dos servidores 2 milhões. Pronto. A população vai falar, não, estou pagando, mas eu sei o que eu estou pagando. Eu sei o que eu estou recolhendo esse imposto. É uma ideia que isso acaba caindo no colo dos prefeitos. Entendi. Abraço aqui também para o Samuel Ferreira. Samuel está dizendo que nessa gestão, essa gestão está dando oportunidade para todos. Não fica só uma empresa. Ele está dizendo aí na questão dos direcionamentos aqui, né? Teve bastante novidades aí nesse sentido no governo, né? A Carol Terra está por aqui também, vereadora. Abraço, Carol. A Zilma também está por aqui. Anderson Tavares. Um abraço, meu amigo Amarelo, grande pessoa. Um grande palmeirense. Ih, rapaz. Ontem nós fomos roubados, mas tá bom. Aquele empurrão lá foi claro, hein? Uma pena, né? O Jová aqui está questionando por que você não está na prefeitura. A decisão o Jová ele sempre gosta de trazer questionamentos, né? É um questionador o Jová. Eu agradeço que sempre traz mais audiência aqui para nós com esse tipo de pergunta, né? O Amarelo já falou, inclusive, sobre isso, mas responde o Jová aí, Amarelo. Ô Jová, por decisão pessoal mesmo, isso antes da eleição, eu já tinha tomado essa decisão de que eu não participaria do governo. Questão particular mesmo, profissional minha, eu tenho meu escritório e eu entendo que no meu escritório ali eu tenho que primeiro fazer a minha parte da minha forma profissional de ser, né? De ser um jurista, de escrever livros, de dar aula, inclusive sou professor universitário, né? Já tem um período, então é isso que eu queria para mim. Se eu estivesse na prefeitura eu não conseguiria dar aula. Então tem algumas coisas que tem projetos de vida e projetos profissionais. Eu tenho meu projeto profissional em execução, que é ser advogado e ter meu escritório, junto com a minha sócia, a doutora Isabela, e também tem meu projeto de vida, que eu quero ser professor universitário, eu quero escrever livro, então eu tenho que optar, tem renúncias. Ao mesmo tempo eu gosto de política, então a gente vai se moldando. Maravilha. O Demilson tá mandando saudação aqui para você, flamenguista. Esse deu problema hoje. Abraço, minha amiga Rosana Bonifácio está por aqui também. Lá da EMIV, a Rosana que também é corretora de imóveis, né, uma grande profissional. Obrigado também a Rosângela Martins Freitas, está aqui parabenizando você, Welson, um ótimo profissional, disse ela. Bom, gente, estamos ao vivo aqui com o Welson Mucchiuti. Welson, queria que você falasse mais um pouquinho, né, sobre essa sua pré-candidatura. É claro que mais para frente, aí, no ano que vem, a gente vai ter mais tempo para poder falar sobre isso, inclusive com projetos, né? Você já está trabalhando nisso, mas se realmente se confirmar o MDB, passar pelas convenções, né, o seu nome, e aí realmente você ter lá, né, confirmada a sua candidatura, por enquanto é uma pré-candidatura, uma conversa, né? O André Putinelli está colocando você aí para jogo, está confiando aí na sua popularidade, no conhecimento que você tem, mas você tinha me dito que já tem feito algumas alianças fora de Sidrolândia, ou seja, não vai depender do eleitorado de Sidrolândia somente, né? Pela quantidade de voto, né, que a gente precisa, a gente tem que começar já a conversar, porque muitas pessoas também, assim como eu sou pré-candidato, temos inúmeros pré-candidatos, então quem chega primeiro, né, toma água limpa, então a gente começa a fazer já algumas não acordos, né, mas dizendo, sou candidato, se você me apoiar, a sua classe aí, nós vamos defender ela, por quê? E a gente explica o motivo, né, da candidatura, de ter realmente aí as pessoas que lutam por um objetivo no nosso Congresso hoje. Eu, particularmente, foi feita uma pesquisa recente sobre a imagem do nosso Congresso, é uma vergonha, e precisa sim de uma parte técnica. E eu acredito muito na eleição do ano que vem, que não vai ser aquela eleição de, vamos dizer, algo novo, não. De ondas, né? Eu acho que a população, isso inclusive tem mudado até os marketings que eu tenho observado. Antes as pessoas gostavam daqueles reels, né, aqueles vídeos do Instagram de 30, 40 segundos. Agora as pessoas estão procurando reels e a confirmação no YouTube, se realmente a pessoa entende do assunto. Então eu acho que eles vão pegar políticos, assim, a população em si, querem algo novo, mas que tenham um conhecimento. Algo sólido, né? Algo consolidado. Não, eu vou votar porque
eu entendo que essa pessoa me representa porque ela entende, ela está preparada. Então, eu creio muito nisso na próxima eleição para deputado. Depois dessa eleição para deputado, você tendo uma boa votação, qual que é o próximo passo? Eu não dou o próximo passo antes de acabar o primeiro passo. Certo. Não sabemos como que vai ser. Porque a primeira coisa quando o cara sai candidato a deputado, e ele é da política municipal, é que ele quer ser prefeito. Não, eu não tenho pretensão de ser candidato. Não. Eu falo abertamente, não tenho pretensão de ser candidato na próxima eleição, não tenho. Então, assim, eu tenho um grupo político, sozinho eu não faço nada. Então, eu tenho um grupo. E esse grupo, no qual eu tenho pessoas que eu gosto e pessoas que confiam em mim, se eu for candidato a algo, a vereador e a prefeito, eu não tenho pretensões. Você tem vontade? Não. Já tive em outros momentos, mas não quis. E eu não tenho uma vontade. Eu não sei como que eu vou estar daqui 3 anos e meio. De repente eu estou trabalhando em outras cidades, ou vai que de repente eu me elejo. Eu não vou deixar de ser deputado para voltar a ser prefeito, por enquanto, porque eu quero terminar mandato. Uma coisa que eu não farei, eu não gosto, tem uma coisa que quando eu entrei como vice, eu não concordava, uma opinião pessoal minha, não concordo até hoje, que por exemplo, vou dar um exemplo, questão de diárias. Eu nunca peguei diária, eu não concordo com os valores da diária. Eu concordo que há diárias, sim, que a pessoa tem um custo porque ela está trabalhando, mas desde que seja uma diária módica. Um dia eu fiz um comparativo. Se eu, como vice-prefeito, fosse a Brasília com um motorista de carro, eu ganharia ali, se eu ficasse 3 dias, em torno de 6 a 7 mil reais para mim almoçar e jantar só. Porque a gasolina e o carro é da prefeitura. O meu motorista ali, o motorista da prefeitura que estaria comigo, ele ganharia nem 500 reais ou 600 reais. Ou seja, é como eu chegasse numa churrascaria e eu deixasse ele lá fora comendo marmitex. Sendo que nós vamos fazer a mesma situação. A única coisa é que eu vou entrar, eu vou participar de reuniões que ele não vai participar. Mas nós vamos estar no mesmo lugar, dormindo ali no mesmo hotel, para comer a mesma comida. E eu vou ganhar 6 mil e ele 500. Então tem umas coisas que eu não concordava. Eu sou a favor do quê? Você vai lá, você tem sua despesa, traz seus comprovantes, igual as empresas fazem. E aí eu vou fazer o abatimento do que você gastou realmente. Se você almoçou num lugar que custa R$1.000, está errado. Tem almoço ali de 80, 50, 100, que dá para você almoçar. Então, eu não concordei. E eu também, de um tempo para cá, eu não gosto eu em si, de reeleição. Eu não seria candidato à reeleição. Eu teria um mandato e eu sairia. Sairia. Na minha visão, eu entendo que isso é melhor. Lógico, eu vou votar em pessoas para reeleição. Mas eu em si, se eu fosse candidato, eu não iria para uma reeleição. Certo. A Neide Nogueira está aqui, grande profissional, poderia voltar para a política futuramente. A Neide quer você na política. Você não acha que faltou, Edson, para a sua trajetória, por exemplo, um cargo como vereador ou até uma candidatura a prefeito? Lembrando que você ainda é jovem, tem muito a trilhar aí, por exemplo, avaliando as últimas câmaras que nós tivemos ali, as composições, enfim, você não acha que faltou isso? Não, eu, por opção também, pessoal, não tive vontade de ser candidato a vereador. As pessoas me perguntam, porque você não é candidato a vereador? Eu, no momento, não. Talvez mais para frente, uma oportunidade, quando a gente tiver mais, vamos dizer, mais de idade, assim, aí eu vou participar com menor efetividade, não para questão de viagem, Que você ser deputado, você tem que viajar, se deslocar. Esse é um dos motivos que o doutor André vai ser deputado estadual, porque ele chegou numa idade que talvez, se eu estiver na política ainda, talvez futuramente, há algumas décadas aí, eu possa ser candidato a vereador. Mas eu não tenho essa vontade de ser candidato a vereador, não tenho mesmo que isso poderia preencher algo na minha vida, carreira profissional, mas eu não tenho essa vontade, não passa na minha cabeça em momento algum ser candidato. E fui aquela vez porque era o momento de eu ser candidato ali, eu cheguei na convenção para assistir, eu saí candidato à convenção. Assim como eu virei vice-prefeito, eu cheguei para fazer a ata e saí como vice-prefeito. Maravilha, eu lembro disso aí. E abraço aqui também para a presidente da OAB, a Tarsila Lisbinski, está por aqui também. Obrigado, doutora Tarsila, pela audiência, sempre junto com a gente.
E saindo um pouquinho agora da política, voltando para o direito, né, aproveitando aqui o gancho da Tarsila, você foi um cara que estudou bastante, né, Edson, e escreveu aqui esse livro, e você estudou também nessa área política, digamos assim, né, falando aqui sobre improbidade administrativa, ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo ali, né, com a Wanda e com outros prefeitos, você acompanhou de perto, né, na parte legal, né, ou seja, conhecendo a legislação e também estudando muito sobre isso, e aí nasceu esse segundo livro. Queria que você falasse do primeiro e desse também, né? Na verdade, eu tenho algumas publicações no meu Instagram, sempre volto publicando. Eu tive meu primeiro livro, que é também sobre improbidade, que é referente ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Esse livro eu fiz ele com base na minha dissertação do mestrado, que eu cursei Brasília e São Paulo, terminei em 2021 para 2022. Em 2023 lancei meu primeiro livro, e aí eu tive a oportunidade de lançar o segundo livro, que fala justamente da improbidade. Eu advogo para o Dalton em vários processos. O Dalton ele passou por muitas situações na improbidade de total injustiça. Total, assim, absurdas, justiças absurdas. Eu posso citar um exemplo agora sobre uma questão de um processo que ele tem de 2009 e que uma oposição política na época, até sobre transporte, foram atrás dos ônibus, falando que o Dalton não rodava os ônibus e pagavam. Eu sei que fizeram a denúncia, o Ministério Público foi na onda dos denunciantes e promoveu uma ação. Quando promoveu uma ação contra o Dalton, bloqueou parte dos bens dele. Bens da década de 80 que ele tinha. Ficou bloqueado. E quando foi agora, há um mês, 2 meses atrás, o Ministério Público, 15 anos depois, pediu absolvição do Dalton. Pediu absolvição, ele com 14 anos, 15 anos, com a propriedade dele bloqueada judicialmente, sem poder vender, sem poder dispor dela. E a perícia apontou que o município, na verdade, pagava menos, as empresas trabalhavam mais, ou seja, totalmente ao contrário. Então, assim, improbidade administrativa. Tá, mas o que aconteceu ali? Não houve dolo. Dolo. E aí não houve, não teve dolo. Seja, na verdade, assim, teve superávit. O município lucrou em cima das empresas, tecnicamente. Então, o que eu queria... Isso após a perícia. Isso. O que eu quis demonstrar? Que o prefeito, ele pode errar. Ele pode errar. Todo prefeito vai errar. Todo prefeito. Ali, onde que vai errar? Onde que vai mudar se é uma improbidade ou não? Na intenção dele. Não, eu quero errar, eu quero pegar essa empresa aqui. Eu sempre cito a questão de troca de produtos na licitação. Às vezes você tem uma licitação de tijolo e aí você não tem de cimento. E você precisa de cimento. E até você fazer uma licitação de cimento vai demorar. Aí você tem uma quantidade X de tijolo. Você fala, faz o seguinte, você me dá em valor de cimento isso aqui e não me manda tijolo. Você faz uma troca, a gente chama de troca. Na questão de licitação, isso não pode. Não pode, trocando itens. Só que se você for levar o pé da letra numa ação de improbidade, isso não é improbidade administrativa. Por quê? Se você está demandando ali, numa emergência de uma escola que caiu um muro, fazendo tijolo, pegando e trocando material, você vai provar lá na frente que você simplesmente tentou arrumar algo da forma mais urgente possível e que não teve uma má observação do dinheiro público, que você gastou ele corretamente. Só não houve benefício próprio de ninguém. Uma inabilidade. Entendi. Só. Entendi. Diferente de você fazer uma quantidade X de tijolo, entregar um valor X e pegar em dinheiro o restante e desviar. Aí é diferente. Aí para mim é improbidade. Então são essas diferenciações que o prefeito, que é honesto, do desonesto. E aí você se aprofundou nisso? Me aprofundei, fiz isso com base nas decisões do STF, STJ, e eu tive a satisfação do ministro Gilmar também, né, ministro do STF, e o José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça, de fazerem um prefácio. Eu encaminhei o livro para eles leram e fizeram um resumo lá e me encaminharam, e para mim isso é gratificante, porque são autoridades num grau máximo que colaboraram com o meu livro, independente de lado político. Juridicamente, para mim é importante, para o meu currículo e para a minha visão, porque eles concordam com a minha visão. E isso para mim pessoalmente é grandioso e vai ajudar muitos. Até porque o livro agora, semana passada, ele foi utilizado para treinamento dos novos promotores do Acre, os promotores de justiça do Acre. Foi utilizado o meu livro lá, falando sobre improbidade. Então isso é gratificante para mim, porque serviu para alguém.
Certo, estudou bastante, né, Edson, para poder construir esse livro e ficou muito bom, né, o prefácio aqui do Gilmar Mendes, José Eduardo Cardoso, muito bom mesmo, eu estava dando uma olhadinha, realmente vale a pena, principalmente quem é da área jurídica, né, você disse que está em destaque, né, o livro. Ele está hoje, vai estar nas plataformas da editora Fórum e também nas plataformas do Amazon e outras livrarias que eles vendem, né. E também tem um outro livro agora que eu e a doutora Isabela, minha sócia, nós participamos, né? E vai ser lançado em São Paulo, na OAB de São Paulo. Nós fazemos parte desse livro com vários autores sobre improbidade. Esse livro é um livro com mais de 1000 páginas. Nós fomos convidados e nós colaboramos com um artigo também sobre improbidade. E vai ser o Fábio Osório Medina, que é um grande jurista do ramo da improbidade nacional, reconhecidíssimo, que nós recebemos o convite e colaboramos com um artigo também nesse livro. Você não acha, Edson, que falta talvez dos candidatos e talvez até dos prefeitos eleitos aí pelo nosso Mato Grosso do Sul, talvez o mínimo de conhecimento jurídico, talvez se eles fossem, por exemplo, da sua área e tivessem um conhecimento ou fizessem cursos de gestão pública, enfim, buscassem mais conhecimento, aprendizado técnico, talvez eles cometeriam menos erros? Na gestão pública a gente começa a aprender, o que manda muito na administração é a questão gerencial. Você vê aí, tivemos secretários que não são do ramo da saúde, que já foram... Eu vou dar um exemplo, a dona Tânia Rossato, ela é professora. Certo. E ela foi uma excelente secretária de saúde. Excelente. Ela não é do ramo, então assim, ela não é da saúde pública. Ela não conhece, mas ela foi lá e fez uma boa gestão. Então, depende, eu acho que a administração é mais gestão. Porque na administração pública, lógico, você tem a sua equipe jurídica. E ela tem sim parcela de culpa quando há problemas. Tem problemas. Só que, qual que é a dificuldade do gestor? Não é técnica e não é política. É comportamental. Eu sempre falo. A dificuldade de todo gestor público é comportamental. Não é política e não é técnica. Por que comportamental? Você tem que lidar com o comportamento de vereadores, por exemplo. Que não é fácil, a gente sabe. Há interesses na política. Normal, cada um vai ter seu interesse na política. Então, essa parte comportamental é que tem que ser feita a gestão. A partir do momento que você fez uma gestão comportamental e colocou as pessoas no lugar certo, vai rodar e vai ter menos problema. Então, é essa que é a dificuldade. Talvez um prefeito ele não precisa entender nada de direito, mas se ele entender e conhecer alguém que saiba bem, montar a equipe, roda a questão. Então é a questão mais gerencial mesmo. E uma coisa também que tem que ser analisado, que muitos pensavam, tem que terceirizar tudo. Não. A administração pública ela tem uma diferença essencial. Por exemplo, você terceirizar a educação e terceirizar a saúde não vai dar certo. Porque a finalidade da educação e da saúde não é dar lucro. Prefeitura não é para dar lucro. Não é para dar lucro. É para você fazer a gestão. Se prefeitura sobrar dinheiro, é porque está sendo mal gerida. Prefeitura não sobra dinheiro. Você tem que fazer a gestão da necessidade da população. Porque quando você terceiriza, o que uma empresa terceirizada ela busca? Lucro. Então ela vai fazer o quê? Vai precarizar o serviço público. Vai precarizar. Então, alguns pontos, talvez uma limpeza, de alguns pontos pode se terceirizar, mas a atividade fim da administração não pode, de forma alguma. De forma alguma. Porque a pessoa que entra ali, uma empresa, ela entra para obter lucro. Empresa tem que ter lucro. Empresa sem lucro é uma ONG, fecha. Verdade. Bom, Marcelo Décio está aqui te mandando um abraço. Ótimo profissional, amigo, excelente pessoa. Tamo junto, meu amigo, disse o Marcelo aqui. A Zilma também está com a gente. Muito obrigado aqui, pessoal, pela audiência de todos. O Edson, já estamos aqui quase 1 hora. Passou voando, hein, cara? Rapaz, parece que faz 5 minutos que estamos falando aqui. E eu quero te agradecer a sua participação aqui. Parabenizar você pelo livro. Esse aqui é meu? Seu livro, sim. Olha aí. Presentão, hein? Vou ler, tá? Já tem alguns na fila aí para estar lendo. E realmente a gente sempre aprende muito, né? Com a leitura. Recomendo. E quem está também na área do direito também é importante, né? E quem também na área política, né? Porque a improbidade é um perigo, né? É algo que... E a improbidade, ela na verdade, ela tanto na administração quanto nas empresas, né? Também. Eu estou atuando na parte empresarial no escritório e eu tenho observado também que as improbidades, elas não acontecem na parte pública, ela acontece nas empresas. Então, eu estou fazendo um estudo ali nessa questão
para que as empresas também não corram o risco de ter problemas de desvios, etc., né, para ter uma questão financeira saudável, né, de repente uma empresa está com um lucro baixo porque está vazando esse dinheiro para algum canto. Então você ter essa improbidade é um risco de todos falência. Todos os meses. Maravilha. Você hoje, Welson, para a gente finalizar, a sua atuação do seu escritório, né? Você está num Associados, né? Isso, eu e a doutora Isabela Freitas. Isabela Nogueira Freitas. Então, vocês estão focados mais no quê? Nós atuamos no escritório na parte do agronegócio lá, parte empresarial, nós temos atuando bastante. Empresas, né? Das empresas, também na pessoa ali que é pessoa autônoma. Certo. Também, querendo ou não, é uma empresa, é um MEI, é uma certo. empresa. Os empreendedores, eu sempre falo assim, a gente atua no direito do negócio. Você está fazendo um negócio, nós estamos atuando. Porque a partir do momento que você atua numa empresa, você tem... A pessoa ali, tem um funcionário que teve um problema de uma habilitação. Então você tem um recurso para você fazer de DETRAN. Certo. Então, isso, cara. fulano faleceu, tem um inventário do ciclano na empresa. Então, assim, é um conglomerado muito grande. Né? E a doutora Isabela tem especialidade na área do âmbito da saúde, do direito médico, né? Do direito da saúde, que ela atua também bastante, tem artigos publicados na área e também atua na parte da família também junto conosco. Atende hospital também, não? Ela atende hospital. A Isabela era assessora do hospital há tempos já, e eu atuo em alguns processos exclusivos ali que o escritório atende, né? Eu não tenho vínculo com o hospital, só em alguns processos. Entendi. Muito bom, hein? Senhoras e senhores, o Welson Mucchiuti, o Welson que está planejando aí, quem sabe, né, um retorno à política, uma pré-candidatura, sendo inflamada aí pelo ex-governador André Putinelli, né, uma forte liderança que vem para estadual e quem sabe vai fazer uma dobradinha aí com o Welson vindo para federal, né, ele que quer, né, esses nomes novos aí na política, e o Welson está bem cotado aí dentro do MDB, porque já é uma liderança estadual junto com o Daltro, né, Welson? O Daltro é uma pessoa que é amigo, né? Amigo. Então a gente tem uma ligação política, isso é inegável, né? Eu respeito muito a hierarquia política e dentro do MDB a minha hierarquia é o Daltro. Isso é indiscutível. Daltro e André Putinelli, nas hierarquias do partido, são as pessoas que eu respeito muito. Maravilha. Welson, algo mais a acrescentar? A Noticidade aqui à sua disposição. Foi um prazer, uma alegria muito grande receber você agradecer, aqui. Douglas, agradecer você, a todos vocês que estão aí. Não sei se vocês gostaram do que eu estou falando, mas eu gostei muito de falar para vocês. Gostei muito de falar para você, Douglas. Ao Lucas também. O Lucas, eu lembro ele pequeno lá, jogando bola conosco. Agora já está noivo, está casou já. Está maior que nós, né? Isso é legal ver uma família, Douglas, parabéns. E também mandar um abraço aqui, mandar um beijo para minha família, né, para minha mãe, para o Nico, meus irmãos, minhas cunhadas lá, para os meus filhos, né, o família Joaquim, grande, né? A Maria Isabel, o Matias, a minha esposa Roberta e todos aqueles amigos ali que conhecem, sabem da nossa índole, sabem o que a gente busca com as pessoas. E eu sempre trabalhei com pessoas e eu gosto de pessoas. O Welson que é trabalhador demais, né? Ele tá com 3, indo pro quarto, quinto, né? Não, 5? 3 filhos. Mas eu vou falar pra você, Douglas, de todas as coisas na minha vida que eu fiz, ser pai foi a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. É maravilhoso demais. É espetacular. Você vê, né? Eu admirando aí Cledinaldo Cotócio, Mauro Silva, né? Os pais de tantos, né? E aí me chega o Welson. É a nova safra política. Os caras trabalhador demais, rapaz. Mas é bom porque é a família, né, Welson? E você vai deixando um legado, né? Pretende fazer mais uns 3 ou não? Não, por enquanto não está no planejamento não, mas assim, se vier, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão, né? Se vier, estamos prontos, vamos cuidar, vamos amar e vamos... E fazer torcer pro Palmeiras, que é obrigado a torcer pro Palmeiras lá em casa. Ah, tem isso também? Tem isso, isso é uma regra. Tá certo. Então, beleza, pessoal. Welson, fico muito feliz aqui de receber você. Deixo as portas abertas aqui para que você retorne, para que a gente faça mais um bate-papo, quem sabe sobre temas, né? Quem sabe sobre questões jurídicas e quem sabe também sobre a sua
pré-candidatura a deputado federal. Desde já desejo toda a sorte do mundo e que Deus abençoe aí os seus caminhos. Pode contar com o nosso apoio sempre. Você é um amigo já de longa data, né? Sempre conversando, sempre nos passando, né, detalhes, orientações jurídicas, que é muito importante dentro do jornalismo a gente ter essas orientações, esses amigos dentro do direito. E te agradeço aí a participação. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos vocês que assistiram e que vão assistir. E também um abraço a todos aqueles entrevistados, né, Douglas, que você fez aqui. Isso é importante. O canal de comunicação do Douglas é gigantesco e vai longe. Maravilha. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Lembrando que quarta-feira, essa quarta aqui, o prefeito Rodrigo Basso vai estar conosco, debatendo vários assuntos aqui. É importante a participação do prefeito aqui e eu convido você às 18 horas nesta quarta-feira. E lembrando também que na quinta-feira, nós temos aqui também o Papo de Empreendedoras com a Raquel Cardoso, trazendo aqui as mulheres para conversar com vocês também. Isso também é muito importante, já deixo aqui agendado na quinta-feira às 18 horas, tá bom? Até a próxima, até o próximo episódio e muito obrigado aí pela sua audiência, que Deus abençoe a todos.